Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos ao canal Matemática é Prática. Nossa aula de hoje é sobre adição e subtração de frações com denominadores iguais e denominadores diferentes. Se você tem dúvida nesse conteúdo, fique comigo até o final. Nessa primeira parte, nós vamos ver adição e subtração de frações com denominadores iguais. E quando nós temos denominadores iguais, então, nós conservamos o denominador e adicionamos ou subtraímos o numerador. Nesse primeiro exemplo, nós temos a fração 3 décimos mais 4 décimos. Então, mesmo denominador, nós vamos conservar o denominador 10 e vamos realizar a operação do numerador. Vamos somar 3 mais 4 igual a 7. Então, resultado, 7 décimos. Nesse segundo exemplo, nós temos 5 sextos menos 1 sexto. Então, o mesmo denominador, a gente conserva o denominador 6 e subtrai o numerador. Então, 5 menos 1 igual a 4. Então, o resultado aqui foi 4 sextos. Porém, essa fração, nós podemos estar simplificando ela, porque ela não está na forma irredutível. Então, sempre que temos resultado em fração, nós devemos simplificar essa fração até que ela fique irredutível. Se você tiver dúvidas sobre simplificação de frações, frações equivalentes, eu vou deixar para vocês na descrição do vídeo, eu vou deixar o link da aula anterior, sobre frações equivalentes e simplificação de frações. Então aqui, para a gente estar simplificando essa fração, nós temos que encontrar um número que a gente possa estar dividindo tanto o numerador quanto o denominador. Como os dois números aqui são pares, nós podemos estar simplificando por 2. Então, 4 dividido por 2 é igual a 2. E 6 dividido por 2 é igual a 3. Então, fração simplificada, 2 terços. E vamos ao terceiro exemplo. Aqui nós temos 3 frações. 5 oitavos menos 3 oitavos menos 1 oitavo. Então, vamos conservar o denominador 8 e realizar as operações no numerador. Então, 5 menos 3 igual a 2. 2 menos 1 igual a 1. Então, o resultado, 1 oitavo. E aqui nós temos 3 onzeavos mais 5 onzeavos menos 4 onzeavos. Vamos conservar, então, o denominador 11 e realizar as operações aqui no nosso numerador. Então, 3 mais 5 igual a 8. E 8 menos 4 igual a 4. Então, o resultado aqui deu 4 onzeavos. Então, sempre que nós tivermos denominadores iguais, estivermos adicionando ou subtraindo, nós conservamos o denominador e fazemos as operações que temos para fazer com os numeradores. Na próxima parte, agora, nós vamos ver a adição e subtração de frações com denominadores diferentes. Pessoal, vamos lá então? Nessa parte agora nós vamos fazer as operações de frações com denominadores diferentes. E sempre que nós tivermos denominadores diferentes, a primeira coisa que temos que fazer é encontrar um denominador comum. Podemos fazer isso através de frações equivalentes ou calculando pelo MMC. E também vou passar para vocês o método borboleta. Esse método borboleta é um método prático para estar realizando as operações, mas apenas com 2 frações. Se tiver mais de 2 frações, o interessante mesmo é fazer pelo MMC, porque aí já não é possível fazer pelo método borboleta. Vamos fazer primeiramente pela fração equivalente. Então, vamos encontrar as frações equivalentes a essas 2 frações para depois estar realizando a operação. Então, aqui nós temos a fração 2 terços mais 1 quarto. Então, os denominadores são diferentes. Nós temos que encontrar um número que a gente possa estar multiplicando essa fração e essa fração para que elas possam ter um mesmo denominador. Se vocês observar direitinho, se a gente multiplicar, 3 vezes 4 e multiplicar o 2 vezes 4, porque quando nós multiplicamos a fração, nós temos que multiplicar numerador e denominador pelo mesmo número, para que ela fique uma fração equivalente. 3 vezes 4 igual a 12. 2 vezes 4 igual a 8. E agora nós vamos ver qual número que a gente pode multiplicar o 4 para estar encontrando o mesmo denominador, que é 12. Então, 4 vezes 3, a gente multiplicar aqui por 3, a gente vai encontrar o mesmo denominador. 4 vezes 3, 12. 1 vezes 3,
13. Encontrado o mesmo denominador, agora a gente faz como na parte anterior. Mantemos o denominador 12 e adicionamos aqui os numeradores. Então, 8 mais 3 igual a 11. Então, o resultado, 11 dozeavos. E agora nós vamos usar as mesmas frações aqui para estar encontrando através do MMC. Então, vamos lá. Ó, nós temos 2 terços mais 1 quarto, então nós vamos ter que calcular o MMC entre 3 e 4. E se você tiver dúvida também sobre o cálculo de MMC, vou deixar para vocês o link na descrição do vídeo. Então, vamos lá. O MMC, então, entre 3 e 4. Então, nós temos o 4, que é um número par. Nós podemos começar a decomposição pelo fator 2. 4 divide por 2, 2. E o 3 não divide, a gente desce. Ainda dividimos por 2. 2 divide por 2 dá 1. Descemos o 3. E agora dividimos por 3. 3 divide por 3, 1. Terminamos aqui a decomposição. E agora é só fazer a multiplicação dos fatores. Então, 2 vezes 2, 4, 4 vezes 3, 12. Então, nós encontramos o MMC entre 3 e 4, que é o 12. E agora, ele é o nosso denominador aqui comum. Então, vamos colocar ele como denominador para a gente estar realizando a operação. E o que é que nós vamos fazer agora, então, com o denominador? Nós vamos dividir esse denominador pelo denominador 3. Então, 12 dividido por 3 vai ser igual a 4. E 4 nós vamos multiplicar pelo numerador. 4 vezes 2 igual a 8. E de cá, vamos fazer da mesma forma. 12 a gente vai dividir por 4. 12 dividiu por 4 igual a 3 e multiplicar por 1. 3 vezes 1, 3. E agora, nós temos, né, as frações 8 dozeavos mais 3 dozeavos. E vamos somar, vamos manter o denominador, que é 12, e vamos somar os numeradores. 8 mais 3 igual a 11. E temos o mesmo resultado que na anterior, né? 11 dozeavos. Então, aqui fizemos pela forma da fração equivalente, aqui fizemos pelo MMC. E agora vamos fazer pelo método borboleta, um método prático, mas somente para operações com duas frações. Vamos lá, então? Aqui, então, 2 terços mais 1 quarto. Como que nós vamos fazer, então, pelo método borboleta? Chama-se método borboleta porque o desenho que a gente vai fazer parece uma asa de borboleta aqui, ó. Vamos multiplicar. Vamos fazer a multiplicação de 4 vezes 2, é igual a 8. Vamos fazer a multiplicação de 3 vezes 1, que é igual a 3. E aqui nós vamos somar. E os denominadores, nós vamos multiplicar. Então, agora nós vamos fazer aqui na frente, ó. 8 mais 3 igual a 11. E 3 vezes 4 igual a 12. Então, mesmo resultado, 11 dozeavos. Chama-se método borboleta porque esse desenho que a gente fez, né, parece aqui uma borboleta. Mas esse método prático, como falei, né, ele é possível fazer operações apenas com duas frações, tanto subtração quanto adição. Na próxima parte, vamos fazer mais alguns exemplos para vocês praticar um pouco mais. Porém, vamos fazer apenas pelo MMC. Vamos fazer com duas frações ou mais frações. Pessoal, vamos lá então resolver essas operações? Que nós temos a fração 4 quintos menos 2 terços. E vamos fazer calculando pelo MMC. Então, nós vamos calcular o MMC entre 5 e 3. Então, 3 nós vamos dividir por 3, que é igual a 1. Descemos o 5. E 5 nós dividimos por 5, que é igual a 1. E o MMC, então, é o resultado da multiplicação de 3 vezes 5, que é igual a 15. Então, o nosso MMC foi 15. Então, o denominador comum vai ser 15. Vamos colocar ele aqui. E agora, nós vamos fazer da forma que nós fizemos anteriormente. Vamos dividir o 15 pelo denominador e multiplicar pelo numerador. Então, vamos dividir 15 por 5 igual a 3. 3 vezes 4 igual a 12. Da mesma forma, nós vamos fazer a divisão de 15 por 3, que é igual a 5, e 5 vezes 2 igual a 10.
Então, sempre dividimos pelo denominador e multiplicamos pelo numerador. E agora nós já temos aqui a fração 12 quinzeavos menos 10 quinzeavos, que agora nós podemos terminar aqui a nossa subtração. Então, mantemos o denominador 15 e vamos fazer a subtração de 12 menos 10, que é igual a 2. Então, nossa resposta 2 quinzeavos. Vamos fazer agora essa segunda operação aqui. 5 sextos menos 2 terços. Então, vamos achar o MMC entre 6 e 3. Vamos lá, então, nós temos 6, que é o número par. Então, vamos começar pelo fator 2. 6 divide por 2 igual a 3. Baixamos o 3. E agora dividimos por 3. 3 divide por 3 e dá 1. Então, o resultado aqui do nosso MMC é a multiplicação de 2 vezes 3, que é igual a 6. Então, vamos colocar aqui o nosso denominador comum, que é o 6. Então, 6 nós vamos dividir pelo denominador e multiplicar o numerador. Então, 6 divide por 6 igual a 1. 1 vezes 5, 5. 6 divide por 3 igual a 2 e 2 vezes 2 igual a 4. E agora nós vamos fazer a subtração. 5 sextos menos 4 sextos, que é igual, vamos manter o denominador 6 e 5 menos 4 igual a 1. Então, nossa resposta, 1 sexto. Agora vamos fazer essa operação com 3 frações. Nós temos a fração 1 meio menos 1 quarto menos 1 oitavo. Primeira coisa, então, vamos calcular o MMC entre 2, 4 e 8. Vamos dividir, então, por 2. 2 divide por 2, 1. 4 divide por 2, 2. 8 divide por 2, 4. E ainda podemos dividir por 2. 2 divide por 2 igual a 1. E o 4 divide por 2 igual a 2. E ainda dividimos mais uma vez por 2. 2 divide por 2 igual a 1. Terminamos aqui, então, a decomposição. Agora, vamos fazer a multiplicação. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. Então, o MMC entre 2, 4 e 8 é igual a 8. Então, vamos colocar o 8 aqui como nosso denominador comum. 8 menos 8 menos 8. E agora, vamos fazer a divisão. Vamos dividir pelo denominador e multiplicar o numerador. Então, 8 dividido por 2 é igual a 4. 4 vezes 1, 4. 8 dividido por 4 é igual a 2. 2 vezes 1, 2. 8 dividido por 8 é igual a 1. E 1 vezes 1 igual a 1. E agora, nós temos 4 oitavos menos 2 oitavos, menos 1 oitavo. E agora nós vamos manter o denominador 8 e resolver as operações dos numeradores. Então, 4 menos 2 igual a 2 e 2 menos 1 igual a 1. Então, nós ficamos com o resultado de 1 oitavo. E agora aqui nós temos 1 meio mais 1 quinto mais 2 terços. E agora nós vamos fazer o MMC entre 2, 5 e 3. Vamos dividir primeiro por 2. 2 divide por 2 igual a 1. Baixamos o 5 e baixamos o 3, que a gente não vai utilizar. E agora nós vamos colocar o 3. 3 divide por 3, 1. Abaixamos o 5. 5 divide por 5 igual a 1. Então, terminamos aqui a decomposição. Agora é só fazer a multiplicação. De 2 vezes 3... vezes 5. 2 vezes 3, 6. 6 vezes 5, 30. Então, o nosso denominador comum é o 30. Vamos colocar aqui. 30 mais 30 mais 30. E aqui vamos fazer a divisão e depois a multiplicação. Então, vamos dividir. 30 dividido por 2 igual a 15. 15 vezes 1 igual a 15. 30 dividido por 5 igual a 6. E 6 vezes 1 igual a 6. 30 dividido por 3 igual a 10. E 10 vezes 2 igual a 20. E agora vamos fazer as operações aqui. Nós temos a fração 15 trintaavos mais 6 trintaavos mais 20 trintaavos. E agora nós vamos manter o denominador, que é 30, e vamos fazer a adição dos numeradores. 15 mais 6 igual a 21. 21 mais 20 igual a 41. Então, nós temos
como resultado a fração 41/30. Creio que com essas 4 operações que a gente acabou de fazer, deu para vocês aprender um pouquinho mais, né? Deu para esclarecer as dúvidas aí, né? Calculando agora pelo MMC, que é a forma assim que a gente pode calcular, né, qualquer quantidade de frações. Eu espero que vocês tenham aí gostado desta aula, que tenha sido útil para vocês. Eu termino por aqui a aula de hoje. E eu espero você na próxima aula. Se você não é inscrito no canal, se inscreva, ative o sininho para não perder notificações de vídeos novos. Se você gostou da aula, curta e compartilhe. Um abraço a todos, até a próxima aula.